E aí, pessoal, tudo bom? A gente vai responder mais uma pergunta aqui acerca do pecado. Algumas pessoas perguntam: como entender, o cristão ele peca ou não peca, né? Pegando alguns trechos, por exemplo, você tem ali João, 1 João diz, né, que aquele que peca vive dominado pelo diabo, né? Aquele que peca não é de Deus. E no mesmo livro ele diz: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então como é que fica? Eu peco ou não peco quando me converto, né? Como que funciona essa questão? Então, para a gente entender isso, é importante a gente compreender que pecado na Bíblia, existem muitas dimensões do pecado. Você pode até dizer: pecado é a transgressão da lei. Tudo bem, não discordo de você. Mas essa transgressão se manifesta em diversas dimensões. Então, como assim, Andrés? Explica melhor. A primeira dimensão a gente vai chamar de pecado deliberado. Hebreus diz: aquele que peca deliberadamente não tem perdão. O que é o pecar deliberadamente? É o pecado que você tem a intenção. Então, você vive na prática do pecado e não se arrepende, né? É a vida antes da conversão. Então, você vai lá, tem uma vida imoral, você faz o que dá na telha, você segue a tua vontade e você não se arrepende. Você faz a tua própria vontade, né? É uma rebelião aberta diante de Deus. Você não tem a vontade de mudar, né? De seguir a vontade de Deus. Então isso é um pecado intencional, que vamos chamar de dolo, né? O pecado doloso, né? Aquele que a pessoa tem a intenção. Que nem hoje a gente tem lá o assassinato doloso e culposo. O doloso é aquele que a pessoa teve a intenção. Então isso é grave, né? Então, esse tipo de pecado é o que Paulo vai falar. Ora, aquele que roubava agora, que se converteu, não rouba mais. Aquele que adulterava agora, que se converteu, não vai adulterar mais, né? Então, esse é o pecado doloso, o pecado deliberado. Que a pessoa, quando ela tem um encontro com Deus, ela não tem mais essa intenção. E quando ela peca, ela se arrepende, né? Bom, mas há um segundo nível de pecado, né? Uma segunda dimensão, que a gente vai encontrar, por exemplo, Davi falando no Salmos 19, verso 12, se eu não me engano. Ele diz: Senhor, me perdoa-me das faltas que me são ocultas. Ou seja, coisas que ele fez de errado, mas que ele não teve a intenção, que ele não teve nem a consciência daquilo. Está oculto para ele. Entende? Então isso é um pecado que a gente vai chamar de pecado não intencional, né? Paulo vai dizer, por exemplo, em Romanos 7, eu quero fazer o bem, mas quando vê, fiz o mal. Então aqui não é, eu quero fazer o mal e faço. Não é pecado intencional, é um pecado não intencional. Em Romanos 7, eu quero fazer o bem, mas quando vê, acabei fazendo o errado. Então é o que a gente vai chamar de pecado não intencional. E esse pecado, infelizmente, ele continua na vida do convertido, né? Então essa esfera de pecado. Por isso que João vai dizer: olha, não digam que vocês não têm pecado completamente. Vocês podem não pecar mais deliberadamente, mas vocês ainda pecam sem intenção. Vocês falham, às vezes, né? Você não acorda com a vontade: eu vou transgredir a lei de Deus, eu vou pecar. Não. Mas no meio do percurso você acaba caindo, entendeu? E às vezes você faz coisas que você nem sabia, né? Então há um trecho em Atos, capítulo 40, onde Ellen White, ela fala uma coisa muito interessante. Ela diz o seguinte: quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais perto da luz a gente está, e mais a gente vê as nossas falhas. Então, assim, alguém que se converte, ele está próximo de Deus, ele vê algumas falhas, mas ele não vê tudo. Então, a nossa vida, dia a dia, se a gente está se aproximando mais de Deus, mais a gente vai olhar as nossas falhas, né? Então, você pode não ter consciência que você falhou, mas você falhou, entendeu? Então, por isso que Paulo ele vai dizer: eu sou o maior de todos os pecadores. Não é que ele pecava mais que os outros, né? Mas é que ele tinha consciência mais que os outros. Então ele estava tão próximo de Deus que ele conseguia ver as próprias falhas. Daí ele vai dizer, né, em Filipenses: olha, eu não julgo ter alcançado a perfeição, ainda tenho muito que melhorar, né? Mas eu sou perfeito diante de Deus. Então, perfeição, né, para Paulo não é você atingir um estado onde você não peca mais, assim, onde você não tem mais falhas, né? Mas sim você estar nessa caminhada e crescimento espiritual, né? Então, ora, se você está tendo cada vez mais consciência, isso está gerando arrependimento, isso é um crescimento, tá?
Então, você não deve ter nenhum pecado intencional. O cristão não pode ter pecados intencionais, ou seja, aquele pecado aberto de rebelião. Eu acordo, eu vou fazer isso porque eu quero, eu sei que Deus quer sim, mas eu não quero. Isso é pecado de rebelião. O cristão não pode ter esse tipo de pecado, né? E se tiver, ele tem que se arrepender e abandonar, né? Agora, ele precisa reconhecer suas falhas, como Davi fez. Olha, Senhor, tem muita coisa que eu nem tenho conhecimento, por isso que tinha o sacrifício por pecado de ignorância, tá? Então esse segundo tipo de esfera de pecado continua existindo. E é mais que isso, é mais do que fazer algo que não tem consciência. E Ellen White diz que esse processo dura a vida inteira, nunca vai ter um fim. Você sempre vai chegando cada vez mais perto de Deus e vai observando coisas que você não enxergava antes, que estavam ali, você só não tinha consciência, né? Mas uma coisa importante é que mesmo a nossa obediência a Deus não é perfeita. Então, por exemplo, vou citar aqui mais uma vez Ellen White, tá? Quando ela diz o seguinte, né? Que os nossos louvores, as nossas adorações, o nosso está manchada pelo pecado a ponto de Jesus precisar purificar com o seu sangue para ser aceito pelo Pai. Sabe aquele texto que diz, né? Acho que em Efésios, diz assim que nós não sabemos como orar e o Espírito Santo intercede a nosso favor. Está falando para cristãos, né? A gente não sabe como orar. O Espírito Santo está do nosso lado. Então, nem a nossa oração é aceitável diante de Deus. Tá? Então, Deus fala assim, ama teu próximo. Você vai lá e ama, mas teu amor não é perfeito. Ele fala assim, não adultere, seja puro. Mas a tua pureza ainda não é exatamente a pureza 100% que Deus exige. Então, tudo que Deus exige, a pureza, a bondade, a misericórdia, a mansidão, tudo, aquilo que a gente faz não alcança a satisfação plena. A gente não consegue chegar no nível máximo para satisfazer a justiça divina, né? Então isso nos coloca numa situação muito complicada. Como que a gente pode ser aceito se nós não conseguimos atingir aquilo que Deus exige de nós em relação a tudo? Você pode sim abandonar o pecado intencional, mas você abandonar o pecado intencional não torna os teus atos 100%, não satisfaz a justiça divina. Você tem ainda coisas ocultas, você tem falhas, né? A tua fé não é 100% aquilo que Deus exige. Então por isso que Paulo vai dizer, né, em Romanos capítulo 8, a lei está enferma pela carne, né? Então nós não conseguimos satisfazer a exigência de Deus porque nós estamos enfermos na carne, tá? Então essa segunda dimensão é o pecado não intencional, que continua a existir, mesmo na vida de um convertido, né? Por isso que gera crescimento. Por isso que Jesus falou, ore, Pai nosso que estás no céu, né? Perdoa os nossos pecados. A confissão é algo que deve existir na vida do cristão diariamente, tá? Esse reconhecimento de quem é. E há uma terceira dimensão que é o pecado como condição, né? Que muitas pessoas não aceitam, né? Mas Paulo deixa muito claro, né? Quando ele fala em Romanos capítulo 7, o pecado habita em mim, o mal habita em mim e me leva a pecar. Então Paulo, ele vê pecado como uma força cósmica que te conduz a atos pecaminosos. Então o pecado para ele não é meramente o ato, mas é algo que já existe dentro de você. Você pode pensar assim que a transgressão à lei de Deus não é apenas algo que você vai lá e faz, né? Mas também é algo que tem dentro de você. Você já nasce egoísta. E o egoísmo é a essência da transgressão da lei divina, né? Então o egoísmo já está dentro de você. Essa transgressão já existe dentro de você, né? Paulo fala, o pecado habita em mim. Ele habita e me leva a pecar, né? Então pecado é como algo que é tipo um vírus, né? Um vírus que te leva a ter sintomas, que são os pecados, né? E esse vírus, ele só pode ser chamado de pecado. Essa condição Paulo chama de pecado, tá? Essa condição só pode ser dominada pelo Espírito Santo. Então, quando ele fala, o pecado não dominará vocês, né? Ou seja, essa essência maligna, esse mal que está dentro de nós, que Paulo chama de pecado, ele não vai dominar vocês. Somente por meio do Espírito Santo. Não é por meio de comportamento. Você pode ter bons comportamentos e ser dominado pelo pecado. Jesus mostrou isso para os fariseus. Eles davam dízimo, faziam tudo isso, mas estavam dominados pelo pecado. Paulo diz
perante a lei eu era irrepreensível, mas ele estava afastado de Jesus, né? Então, o comportamento não significa que a pessoa pode ter um comportamento correto, mas ser dominada pelo pecado, está perdida de igual forma. Então, a gente precisa colocar a nossa vida sobre o domínio do Espírito Santo, né? E aí o Espírito Santo vai dominar e o pecado ele não vai se sobressair, ele não vai dominar. Ele vai habitar, ele continua habitando, mas ele não domina, né? Então, essa terceira dimensão do pecado como algo que habita em nós, isso está lá em Romanos, né? O pecado como o mal que habita em nós e nos leva, é uma força que nos leva, é um vírus, né? Pecado como vírus, que nos leva a cometer pecados. Então, gente, são essas 3 dimensões aí, tá bom? Que a gente tem que lidar. Então, quando a gente fala, por exemplo, fechamento da porta da graça, e aí, Jesus não estará mais intercedendo por nós, né? Em relação a pecados intencionais, por quê? Porque as pessoas já tomarão a sua decisão. O selo de Deus ou a marca da besta lá em Apocalipse é exatamente a condição onde a pessoa ela não muda mais de opinião. Ela toma a sua decisão e não volta mais atrás. Isso é o selamento, né? Então a pessoa que escolheu a Deus, ela não vai voltar mais atrás. A pessoa que não escolheu a Deus, ou seja, ela já pecou contra o Espírito Santo, então não tem mais como ela se arrepender. Então, nesse sentido que diz, né, que as pessoas não têm dolo. Dolo é o pecado intencional, né? Todavia, isso não significa que as pessoas não têm mais pecados não intencionais ou pecado como condição, né? Ou seja, elas não são pecadoras em um sentido, mas em outro elas continuam sendo, né? Então, isso é bastante importante da gente entender. Mas isso daí a gente vai, em outro assunto mais de escatologia, a gente pode falar, né? Mas em um sentido o cristão ele não é mais pecador, ele abandonou o pecado, em outro sentido ele ainda é pecador, como diz João, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Espero que tenha ajudado, tá? Esse é um assunto que eu tentei me debruçar durante muito tempo, não entendia, era muito confuso, havia alas da igreja que defendiam um lado, o outro, era muito confuso, e quando eu compreendi dentro do texto bíblico que existem dimensões onde o pecado se manifesta, né? O pecado intencional, a diferença do pecado não intencional, do pecado como algo que habita em nós, esclareceu muito para mim. Então hoje, Andreas, eu abandonei o pecado como ato intencional, mas eu vejo durante a minha vida um crescimento. Muitas coisas que eu não entendia que eram pecado antes, Deus vai me mostrando cada vez mais, a gente vai abandonando, vai crescendo, vai observando as falhas, e esse é um processo que dura a vida inteira, não tem fim, tá? O pecado intencional tem fim. O pecado não intencional é até Jesus voltar, tá bom? Então, podem deixar as dúvidas de vocês aí também e vamos conversando. Valeu, espero ter ajudado e até a próxima.